Bom dia a todos. Obrigado pela recepção, comandante Pacheco, obrigado, comandante Licati, pelo convite. Paulo Mancha, obrigado pela coordenação, de conseguir chegar até aqui, né? Vim lá de Marabá, estou um pouquinho longe de vocês. E a doutora Priscila, por sempre estar aí me auxiliando também nessa intermediação aqui com a Abrapac. Nós vamos falar de um assunto muito corriqueiro, que muitos têm esse problema. Pode ser que até hoje alguma aeronave que esteja voando esteja passando por isso daí. Passageiro indisciplinado. Eu vou tentar responder para vocês 3 perguntas. Como é que o Poder Judiciário tem visto esse problema? Alguém tem sido condenado? Qual é a capacidade que o Poder Judiciário no campo criminal tem para poder dar uma resposta? Uma segunda pergunta. Enquanto comandante de aeronave, eu posso ser responsabilizado por alguma decisão que eu tenha tomado em relação ao passageiro indisciplinado? Nas 3 esferas, no criminal, no aspecto civil, vou ter que pagar uma indenização, um dano moral para o passageiro. Hoje está tudo tão maluco, né? Pode ser que as coisas se invertam e se chegue a essa conclusão, de repente a pessoa era inocente, estava alcoolizado, enfim. E uma terceira pergunta, qual o poder que o comandante tem? Onde é que está escrito isso? Tanto em voo nacional quanto internacional. Que momento começa esse poder disciplinar que ele tem? Então nós vamos tentar responder a esses questionamentos. É para baixo. Então, primeiro nós vamos falar o que é o passageiro inconveniente indisciplinado. Depois nós vamos falar os tipos penais, casos reais julgados pelo Poder Judiciário. Passageiro embriagado é um caso muito especial, muito sensível para a questão penal, até por isso que eu acredito que o direito penal não seja a melhor ferramenta para resolver isso. E nós vamos ver que realmente o Poder Judiciário não tem conseguido resolver com o direito penal. Aí nós vamos falar do comandante da aeronave e da tripulação, né? Quais são as responsabilidades que ele pode ter, pode advir das decisões que ele tomar. E, por fim, algumas soluções e mitigações, até coisas que estão tramitando. Passageiro inconveniente e indisciplinado, tem algumas diferenças. O inconveniente, gente, é aquele que tem algumas condutas antissociais. Ele não chega a cometer algum crime, uma lesão corporal, uma lesão moral, tipificada no Código Penal, mas ele está acabando, ou então está comprometendo, às vezes, a disciplina em voo. Nem sempre a quebra da disciplina ou a quebra de alguma regra necessariamente coloca a aeronave em perigo. Então, são coisas distintas. Mas o passageiro inconveniente, ele também precisa de uma atuação da tripulação. São atuações menos invasivas, às vezes pode-se até necessitar um isolamento do passageiro. E no aspecto jurídico, geralmente se resume a sanções cíveis ou administrativas. Para o passageiro, no campo administrativo, vamos dizer assim, a ANAC, ela não faz nada, ela não tem previsão para isso. A única coisa que ela pode fazer em relação ao piloto e à empresa aérea se não tomou as providências que os seus regulamentos exigem. É por isso que eu costumo dizer, a doutora Priscila estava aqui falando do direito aeronáutico. Gente, o direito aeronáutico é uma excelente ferramenta de prevenção de acidentes aeronáuticos. É que ela é muito renegada. Para os senhores terem uma ideia, a dificuldade que as comissões de direito aeronáutico tiveram de ingressar no CNPA, por exemplo. Porque tem aquela visão, não, advogado vai dar trabalho, só vai trazer problema, vai vazar informação. E até porque o CNPA é um órgão público, né? Não tem nada secreto ali, não tem audiência secreta, qualquer pessoa que quiser assistir tem o direito de ir lá. Eu quero assistir a audiência do CNPA, pode. Se não permitirem, é só dar uma certidão que ele é sigiloso. Não tem previsão em lei, ele é público, né? Então qualquer pessoa pode entrar lá e debater. Por isso que é um comitê público, importante que todas as áreas possam entrar e dialogarem, né? Mas e o indisciplinado, quem é? O indisciplinado é aquele que, aí sim, ele cometeu algum crime. Existe uma atuação mais forte do comandante, um poder disciplinar que, inclusive, ele acaba sendo um auxiliar da polícia. E em algumas situações é melhor que ele peça para a polícia agir, eu vou falar aqui quais são elas, que é melhor que a tripulação não atue em alguns momentos do engajamento na missão.
Alguns outros não tem outra pessoa que seja o comandante, a autoridade que pode decidir alguma coisa. Inclusive, se ocorrer um acidente, né, tem um acidente aeronáutico, ou um pouso forçado em algum local, o comandante vai continuar com esse poder, até que as autoridades cheguem. Está previsto no Código Brasileiro de Aeronáutica. Aqui é uma estatística até 2014, e a gente vê que realmente tem aumentado essa incidência aí de passageiro indisciplinado. E ela tem, às vezes os casos são isolados, não tem uma repercussão econômica grande, mas outros têm. Você às vezes tem que fazer um desvio de rota, um pouso de precaução, um desembarque compulsório, hotel para todo mundo, perda de conexão, ou seja, os efeitos financeiros são grandes. E as empresas não estão muito atrás de buscar esse dinheiro, não. O que poderia ser uma ferramenta de prevenção também, né? Ó, vamos fazer o cara pagar as despesas. As seguradoras não se importam, o valor não é tão grande, está dentro de uma alçada deles que não vale a pena entrar. É muito difícil um passageiro também ter envergadura econômica para ressarcir isso. Mas às vezes ele não tem, até parcelou a passagem dele. Como é que ele vai pagar todas essas despesas? Então é uma ação também judicial que não vai levar a nada. Primeiro vamos falar então do aspecto criminal. Será que pode ser crime um passageiro indisciplinado? Qual o tipo penal que nós temos no Código que ele pode ter que responder na Justiça? E vai ser na Justiça Federal, porque os crimes ocorridos a bordo de aeronaves são julgados pela Justiça Federal, qualquer que seja ele. É o artigo 261 do Código Penal, que diz que é crime expor a perigo a aeronave, própria ou alheia. Nós temos alguns problemas desse tipo penal, para a gente conseguir condenar um passageiro indisciplinado. Como é que é esse crime? Bom, primeiro a gente viu ali que não precisa ser piloto para cometer esse crime, né? Ele não fala, o piloto que coloca a aeronave em perigo. Não, qualquer pessoa, inclusive o passageiro. Pode ser uma criança ou um adolescente que brinque com laser, alguém que solte um balão. O balão fica mais na segunda figura, que eu vou mostrar daqui a pouco. Como é que ele pode colocar em perigo a aeronave? O tipo penal não exige nenhuma forma, pode ser de qualquer jeito. Inclusive de uma forma disciplinada que coloque em risco a aeronave. Porém, nós temos essas duas exigências aqui, gente. O perigo que ele produzir não pode ser um perigo abstrato. O tipo penal exige ali, expor a perigo. Então, para poder consumar esse crime, a aeronave tem que ser colocada realmente em perigo. Geralmente, isso vai ser aferido pelo juiz com o depoimento do comandante da aeronave. Nós vamos ver alguns casos aqui. O comandante é ouvido, ele fala, não, nem sabia que tinha acontecido isso lá, só fui comunicado, a aeronave não ficou em perigo. E aí, agora, é importante para esse tipo penal que tenha evidenciado o perigo real. Para outros crimes, não, pode ser que ele se degladiou, ele lutou com um comissário, uma lesão corporal, aí são crimes menores, mas são crimes que a pena é tão pequena que não vai levar a nada. E mais, outra exigência, ele tem que ter esse dolo de perigo, ou seja, ele tem que ter desejado colocar a aeronave em perigo ou assumido esse risco. E muitas coisas que acontecem na aeronave são conhecimentos técnicos que ele nem sabe que aquilo vai gerar um perigo. Então, para o tipo penal, para o direito penal, acaba não havendo condenação. Então, esses dois aqui que estão em vermelho são os principais elementos que têm gerado a absolvição dos passageiros indisciplinados na esfera criminal. Esse aqui é um caso da Noir, em 2010, que o passageiro, ele fumou a bordo. E foi considerado, então, que não houve uma exposição a perigo, tanto é que no passado se voava, né? Era permitido o fumo a bordo. Foi no Tribunal da 5ª Região, lá no Nordeste. A conduta do apelado de acender um cigarro, dar 2 tragos e em seguida apagá-lo, embora imprudente e causadora de desconforto aos passageiros por causa da fumaça, não constitui o crime de expor a perigo a aeronave, porque não causou dano concreto ao avião aos passageiros. Se ele tivesse ido no banheiro e ter apagado o cigarro e fogo na lixeira, acendeu o alarme de fogo, aí já teria um perigo concreto, poderia condená-lo. Então, como ficou só nas 2 tragadas, é o passageiro inconveniente. Ele não chega a consumar o que o direito penal exige. É que no Brasil, gente, a gente também tem a mania de falar assim, não, tem que dar cadeia, né? Para poder ter um sinônimo de que isso é injustiça, tem que dar cadeia. Nós temos muita gente na cadeia, não tem espaço para esse povo. E pode ser que não seja, não tenha uma eficácia. No Brasil, penas até 4 anos podem ser convertidas em pena substitutiva, prestação de serviço à comunidade. Se for culposo, qualquer pena. Por quê? Para evitar a encarcerização. Esse aqui é um caso do time do Flamengo. Não era o time de futebol, acho que era um time de basquete. Eles estavam no táxi
Antes até do táxi, um dos coordenadores do time estava aguardando um dos jogadores que estava atrasado, e estava vindo para o aeroporto. E ele começou a encher a paciência da tripulação para não iniciar o táxi, para esperar o outro jogador. Até que eles fecharam as portas, iniciaram o táxi, ele levantou, começou a gritar, ia xingar todo mundo. O piloto pegou e regressou para o desembarque compulsório do cidadão. Caso em que as provas produzidas, em depoimentos testemunhais, demonstraram que, embora possam ser consideradas desequilibradas e moralmente reprimíveis, hábeis a forçar a alteração do regular procedimento de decolagem da aeronave, as ações do acusado não culminaram no ponto de pôr em risco a segurança da aeronave, dos passageiros e tripulantes. Então, faltou o tal do perigo concreto. Então, não tem como condenar, o juiz tem que absolver mesmo. O tipo penal não foi feito para isso. Esse aqui é bem famoso, foi até julgado recentemente, em 2019 agora, bem recente, embora o caso não seja tanto. Vocês lembram que o governador de... Está gravando? Está filmando, tá? Está gravando. Um governador de um certo estado, dá para ver aqui, né? Ele, acho que foi Salvador, né? Eu já não consigo ler pertinho, mas Simão foi Salvador, muito difícil de atravessar a pista, estava na aeronave governamental, e, lógico, a torre dando prioridade para o pessoal que estava ali no procedimento de pouso, pousando depois do outro. Ele perdeu a paciência, abriu a porta e saiu andando, para ir para o outro lado do aeroporto, porque ele tinha uma reunião com a presidente da República, que estava lá no local, enfim. A Avianca e Gol, logicamente foram informados, mas não estavam nem na curta final, já estavam lá atrás, no LS, tiveram que abandonar o procedimento, enfim. E ele acabou respondendo por colocar em perigo a aviação. Já aqui, por que ele foi absolvido? Por falta de dolo. O cara ele saiu ali como maluco, mas não sabia dos procedimentos, como é que se envolvia a aviação, inclusive visualmente não dava nem para verificar que a aeronave estava na final. Então, houve a absolvição dele também recente, agora em abril. No caso específico dos autos, constata-se não ter restado configurado o elemento subjetivo, que é a vontade de colocar em perigo as aeronaves. E também houve até um outro aspecto que a desembargadora nem abordou aqui, que foi o fato que a arremetida não é um procedimento de emergência. É um procedimento comum, está na parte verde lá do checklist, e foi considerado então também que não produziu perigo. Aqui foi teve até esses dias, acho que teve ontem, também, ele não chegou a ter ações de abrir a porta, Aí ele falou que iria fazê-lo. Aqui ele tentou 2 vezes abrir a porta durante o voo. Tem gente, algumas pessoas, eu tive até um caso em Marabá, no voo da Azul, ele na curta final, lá pousando em Marabá, ele ficou maluco, ele nunca teve isso na vida dele. Um caso isolado na vida dele psicótico. E tiveram que amarrar ele ali na final de pouso em Marabá. Até absolvi-lo também por falta dos elementos do crime, E aqui, embora ele tenha tentado abrir as portas, o comandante foi chamado, a TAM foi ouvida, a aeronave foi colocada em perigo, a pergunta era essa, tanto no aspecto técnico, quanto para o comandante da aeronave. Falei, não. Ele não tinha como abrir aquela porta, tanto pelo sistema de trancamento, pela questão da pressurização da aeronave. Nem que ele fosse um incrível Hulk, ele ia conseguir abrir aquela porta. Então, falta uma possibilidade real de ocorrer um perigo. Ele não teria como, com essa atitude, embora reprovável, deveria ter alguma chancela do Poder Judiciário em algum momento, e aí eu vou mostrar para vocês até a sugestão que a Associação dos Juízes Federais estava elaborando para tentar aprovar, alguns mecanismos, mas o direito penal aqui, a gente não conseguiria condená-lo, A gente pode ler aqui no finalzinho, tal informação, a informação de que ele não conseguiria abrir a porta foi corroborada pelas testemunhas de acusação, um deles foi o comandante da aeronave, que, como se infere dos depoimentos das comissárias de voo, demonstrando que seria inócua e ineficaz qualquer tentativa de abertura das portas devido ao sistema de travamento e pressurização. Aqui já um condenado. Esse aqui foi em 2002, logo depois de 2001. O cidadão conseguiu entrar no avião da Gol com combustível e não foi feito até um exame do líquido, propriamente porque ele conseguiu jogar tudo no chão da aeronave. Ele estava com isqueiro, inclusive ele tentou acionar o isqueiro para pôr fogo. Ele queria que a aeronave fosse desviada por motivos inconformismo político dele, em relação a Brasília. Então aqui ele foi condenado porque houve o perigo real.
houve a vontade dele. No meu entendimento, inclusive, esse crime, essa conduta, na verdade, ela deveria até ter sido na Lei de Segurança Nacional, que é a tentativa de apoderamento ilícito de aeronave. Com motivo político, está lá tipificado, mas passou desapercebido, ele foi condenado a 4 anos de prisão. Segunda parte do artigo 261. Às vezes o Ministério Público não entende muito de aviação, né? O pessoal olha assim, você tem que conversar às vezes umas 2 horas para explicar mais ou menos como é que o avião voa, a aerodinâmica. Na segunda parte do 261, ele fala assim, que também é crime qualquer ato tendente a impedir ou dificultar a navegação aérea. Qual é o objeto desse aqui, desse tipo penal? A navegação aérea, o sistema de navegação aérea. São as antenas, comunicações, a segurança da livre circulação no espaço aéreo. O balão está aqui. O balão, e é uma defesa muito dos baloeiros, me diga uma aeronave que ficou em perigo, que bateu no balão. Inclusive nós temos uma, né? Um da TAM que colidiu com um banner de um balão. Mas não precisa. No momento que a segurança da navegação aérea é abalada, esse crime é consumado. Se ele ainda consumar contra alguma aeronave específica, ele irá consumar a primeira figura, que já está exaurida, porque ele já consumou a segunda. Vai agravar a pena, se por acaso ele soltar um balão. Aí o controlador, atenção, Guarulhos, pessoal que está na TMA, atenção com balões na área. Opa, já está impedindo a navegação aérea, porque está trazendo um desvio de atenção, maiores cuidados do que o normal. E se mesmo assim alguém colidir, vai consumar a primeira figura, mas não vai alterar em nada, porque ele já consumou o crime aqui. Um perigo contra a navegação aérea. Agora, ele é inaplicável nessas condutas de passageiro, que a aeronave teve que voltar. Teve que fazer um pouso. Ele impediu a navegação aérea? Não, foi um procedimento de precaução. O sistema de navegação aérea está funcionando normalmente. Foi um problema interno que fez com que ele pousasse. Então, toda vez que o Ministério Público lendo, porque às vezes o cara só lê, né? O tipo penal, vou denunciar nessa conduta. E o juiz não pode mudar depois. Fala, não, ele consumou a primeira. Não pode, é direito de defesa dele. O processo foi todinho. Aí chega lá no final, o juiz surpreende o acusado com outro, a não ser que tivesse muito bem descrito na denúncia, que poderia pegar os dois. Mas se ele só coloca que ele impediu ou dificultou a navegação aérea, ele não vai consumar. Esse aqui é um passageiro que está na fila de embarque, ele estava falando. Eu estava bravo por alguma coisa, nós não sabemos o motivo. Que aquele aeroporto não tinha detetor de metais, que todo mundo ia morrer a bordo. Começou a colocar aquela zica, né, no embarque, o descontentamento dele, incomodou os passageiros e ele foi colocado para fora da aeronave. Atrasou o voo e o Ministério Público denunciou ele por impedir ou dificultar a navegação aérea. Não tem nada a ver, o sistema de navegação aérea estava lá funcionando normalmente, não tinha problema nenhum. Então houve também a absolvição dele nesse tipo. Esse Jean de Virgio foi um julgado até recente, agora 2016, um terceiro, porque o passageiro indisciplinado, ele tem que estar a bordo da aeronave ou no embarque, né? Mas outras pessoas também podem produzir perigos para a aviação. No caso aqui eram pessoas que estavam lançando rojões contra o helicóptero da polícia, protegendo os bandidos ali na área do tráfego, nos morros. E foi considerado aqui que eles não queriam impedir a navegação aérea, eles queriam produzir perigo contra aquela aeronave, mas não impediu de dificultar a navegação aérea. E aí o STJ falou, não, agora vai ter que julgar essa outra questão do perigo contra o helicóptero, mas a navegação aérea não tem. Eu divirjo num certo ponto, porque como a caneta laser, eu entendo que sim, que a navegação dele ficou restrito, livre circulação. Talvez até uma questão mais técnica, né, que poderia ter sido melhor abordada. Passageiro embriagado. O passageiro embriagado, ele pode se embriagar a bordo, já vir embriagado ou agravar com o próprio serviço de bordo. O que aí já dá uma culpa ao concorrente, gente, para a empresa, não para o comandante da aeronave. Né? Mas se o comissário percebe que tal pessoa não tem condições e seria ferível por qualquer pessoa de continuar a beber ou receber bebida alcoólica e assim o ministra, e ele dá problema em voo, a empresa passa a ser corresponsável, ela deixa de ser vítima. Mas o passageiro embriagado, nós temos um outro problema dele. Para você punir alguém, no momento em que ele produz o ato, ele tem que ser consciente das condutas. Ele não pode estar maluco. E no momento que ele comete aquelas loucuras a bordo, se ele for embriagado, ele já não está de posse das suas faculdades mentais.
Então, puni-lo no aspecto criminal seria uma espécie de responsabilidade penal objetiva, ou seja, sem houver dolo e culpa. Embora o nosso Código Penal, em certo ponto, ele até admite se a embriaguez dele foi voluntária. Ou seja, a causa foi voluntária, embora o fato não tenha sido. Mas isso é muito criticado, a jurisprudência é muito dividida, e assim, 50% de chance dele ser condenado ou não. Por quê? Porque, de fato, para os mais garantistas, e se for para o Supremo ele vai ser absolvido, porque o Supremo hoje tem um perfil bem garantista, né? E ele não tem condições, no momento da conduta, de responder pelos seus atos. E vou dizer para os senhores, um dos principais problemas hoje de passageiro indisciplinado é bebida. Nós tivemos na ANAC conversando, na Associação dos Juízes Federais, nós temos uma comissão de direito aeronáutico, e ventilamos a possibilidade de, gente, para que vende bebida então na área de embarque? O pessoal já entra ali, né? Pub, tem cerveja, o que ele quiser. Será que não seria interessante a gente restringir, se for vender que venda fora do aeroporto? Mas houve uma certa resistência da ANAC, questão comercial, contratos que existem, enfim. Mas os custos são altos para as empresas. Pode ser que nessa queda de braço, as associações das empresas podem colaborar, porque quem está pagando a conta são as empresas, ou as seguradoras, né? Porque a empresa aciona o seguro, a seguradora cobre, a seguradora vê que o valor é baixo, dentro daquelas apólices que eles têm de 1 bilhão, 2 bilhões, não vão matar disso aí. A teoria que hoje mais se emprega é a seguinte: a gente consegue de forma tranquila condenar alguém que está bêbado no momento do fato, se ele se bebeu para se encorajar para fazer aquilo. Ou seja, quando ele foi beber, ele já queria fazer aquilo. Ou aquele cara que bebe para matar alguém, para cometer um crime, o que está longe da nossa situação do passageiro embriagado, que ele bebe. Às vezes tem medo de avião, quando chega lá, perde as faculdades mentais, seu domínio da sua consciência e faz um monte de besteira. O que, de certa forma, dificilmente vai haver uma condenação. Nós tivemos um caso recente que eu achei muito interessante, ele foi repetido agora, mas eu vou trazer para vocês o primeiro, que foi esse do TAM 8047 em 2011. Ele foi condenado em São Paulo, porque o desembargador ele lançou uma seguinte questão, e eu achei muito interessante, que pode ser que se abra para condenações desse tipo, né? Que é a seguinte: a previsibilidade. É previsível que uma pessoa que beba antes de embarcar, ela possa dar trabalho durante o voo? Ou ele vai ficar num lugar com menos oxigênio, confinado? Então, aqui ele foi condenado porque, segundo o desembargador, ele tem total condição de prever o tumulto, a desordem e a consequente disposição de perigo do veículo aéreo causado por conduta. Se, ainda que previsível tais fatos, o agente segue adiante e voluntariamente se coloca em estado de embriaguez, sendo provável a celeuma causada por tal circunstância, assumiu o risco de consumar o delito. Então, é o chamado do dolo eventual de perigo. Seria, então, previsível para qualquer pessoa que, se for beber, pode ser que, eu vou dar trabalho lá, é melhor eu não beber. E haver uma condenação. Mas digo para os senhores que a jurisprudência é dividida. Esse foi um caso, então, de condenação. Vamos agora para a segunda parte. Nós vimos agora o que no direito penal tem nos oferecido: pouca condenação. Até porque, na realidade que nós temos hoje no país, pode ser que a melhor solução não seja colocá-lo na cadeia, essas pessoas, né? E o comandante, sua tripulação, quais são as responsabilidades que eles possuem? O Código Civil e o Código Brasil de Aeronáutica, a gente tem esses dois dispositivos que são bem semelhantes. Embora o nosso Código Civil de 2002 e o Código Brasileiro de Aeronáutica de 86, na verdade o Código Civil repetiu o que estava no nosso aqui. O que ele fala? Uma obrigação do passageiro. O passageiro tem a obrigação de se sujeitar aos regulamentos aeronáuticos, no que se refere à sua conduta no serviço que lhe está sendo prestado. Então, eu vou ler o do CBA, tá? A pessoa transportada deve sujeitar-se às normas legais constantes do bilhete ou afixada às vistas dos usuários, abstendo-se de ato que cause incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifique a aeronave, impeça ou dificulte a execução normal do serviço. Não é o passageiro indisciplinado. Mas vejam uma coisa que a gente está pecando para poder responsabilizá-lo. Alguém, quando compra passagem, clica lá, tenho ciência disso. Às vezes a gente dá ciência das condições gerais de transporte, que não tem isso, na resolução 400 da ANAC. Então, as empresas aéreas deveriam se cuidar mais e colocar algum aviso de que ele pode sofrer um desembarque compulsório, uma recusa de embarque, se ele não tiver em condições de saúde ou se ele não cumprir os regulamentos.
É uma questão de ciência, e vejam que ele fala que tem que estar bem exposto. E se a gente for com o Código de Defesa do Consumidor, então, tem que estar em letras garrafais. Então, talvez seja um deslize que hoje nós temos na venda das passagens. Eu vejo cada vez mais as empresas querendo fazer esses procedimentos rápidos para você comprar passagem, até para você não desistir. Mas a gente peca, às vezes, por um alerta desse que está previsto em lei. A lei é o substrato para poder obrigá-lo a reparar o dano. Ou a gente produzir alguma punição no aspecto civil. Ou até no contrato que está sendo prestado, a recusa do embarque ou desembarque compulsório. Mas a gente não está fazendo a nossa parte do que a própria lei exige. Vamos falar primeiro da recusa de embarque. Onde é que está isso? Código Civil. Mas Código Civil? Gente, o Código Civil, ele tem uma parte sobre o contrato de transporte. E ele diz o seguinte: os transportes também podem ser regulados pelas leis especiais, desde que não contrariem as disposições gerais do Código aqui. Então, a gente pode até criar o que for lá no CBA, mas não pode contrariar o que está no Código Civil. E o Código Civil diz o seguinte: o transportador não pode recusar o passageiro, salvo os casos previstos no regulamento, ou se as condições de higiene, de saúde do interessado justificarem. Pô, o cara já chega bêbado, recusa o embarque. Está com hálito, está meio cabaleante, a tripulação pode informar o comandante, recusa o embarque dele. Está no Código Civil. No PNAVSEC, que é um decreto, ele define o passageiro indisciplinado. Ele tem uma definição mais ampla, porque ele também coloca aquele passageiro que está no aeroporto dando trabalho, antes de chegar na aeronave. E lá, a gente remete então ao RBH 108, que são os regulamentos. Está previsto no 108.33, passageiro indisciplinado. Quais as condutas que o comandante pode, e é interessante que cabe ao comandante avaliar se ele vai ou não vai fazer. Ele não é obrigado a fazer, não. Porque existe até uma multa se ele não o fizer. Mas como a própria RBH diz que cabe a ele analisar o caso concreto, se ele vai ou não fazer o desembarque ou a recusa do embarque, ela perde um certo sentido. Mas então está lá previsto no regulamento: olha, impedir o embarque de passageiro indisciplinado. Quem é o disciplinado? Esse cara aqui atrás, deixa eu voltar. Passageiro que não respeita as normas de conduta de um aeroporto ou a bordo de uma aeronave, ou que não respeita as instruções do pessoal do aeroporto, ou dos membros da tripulação, e por conseguinte perturba a ordem e a disciplina no aeroporto ou a bordo da aeronave. Então, se ele já começou a dar problema com o pessoal ali no embarque, que não é a tripulação, né? Não é a tripulação que faz o embarque, olha o cartão de embarque, faz a fila, ele já pode considerar passageiro indisciplinado e já pode dar a recusa dele ali. Então, o problema não necessariamente tem que ser com a tripulação. E o comandante, ele pode acionar o setor de segurança, Polícia Federal, se não tiver o órgão de segurança pública, para poder dar execução a essa sua determinação. Está no regulamento também, RBAC 108. Desembarque compulsório. Agora, foi durante o voo. Ou então ele já deu o embarque, não tem como recusar o embarque, porque ele já entrou na aeronave. Eu vou desembarcá-lo, compulsoriamente, ou seja, mesmo contra a vontade dele. Eu vou estar obrigando ele a fazer alguma coisa que a lei permite, que é voar, que é ser passageiro. 108.33, também cabe ao comandante analisar e julgar e decidir para desembarcar o passageiro indisciplinado no aeroporto mais apropriado, em função da avaliação realizada pelo comandante, levando em consideração o risco à segurança de voo. Veja que aqui ele coloca mais uma pitada, né? Pô, eu estou em voo, então eu vou ter que ter um risco para a segurança de voo, tirar esse cara durante o voo. O que é um julgamento muito particular do próprio comandante. É só ele fundamentar, e eu tenho observado que o Poder Judiciário tem respeitado as decisões dos comandantes de aeronave, é uma condição técnica. É difícil a gente entrar, fazer uma perícia para dizer que ele está errado. Até porque quem está ali, que está vivendo o momento, é difícil você reproduzir o nível de estresse, o nível de disciplina, de violência que aquela pessoa tem. E quando é que nós temos os poderes disciplinares do comandante da aeronave? Que hora que ele fala assim: agora eu posso decidir para recusar um embarque, agora eu posso decidir o que fazer com essa pessoa, amarrá-lo ou não? Gente, diferencia se o transporte aéreo é nacional ou internacional. Tá? Eu vou mostrar os dois para vocês. Transporte aéreo doméstico, então vai estar regulado pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, que ele não regula o transporte aéreo internacional. O comandante exerce a autoridade inerente à função desde o momento em que se apresenta para o voo, até o momento em que entrega a aeronave. Então, isso para o voo nacional. Ele se apresentou lá para a aeronave está lá longe. Ele já tem o poder disciplinar dos passageiros. Ele não precisa nada, tem que estar a bordo da aeronave ainda. Ele pode decidir pela recusa do embarque daquele passageiro, sem ele estar dentro da aeronave. Aspecto civil.
No caso de pouso forçado, lembra que eu falei para vocês? A autoridade do comandante persiste até que as autoridades competentes assumam a responsabilidade pela aeronave, pessoas e coisas transportadas. Hoje vocês vão ter a palestra com o comandante Zilli do Varig 254, né? Eles ficaram durante um bom tempo aguardando o resgate e o poder do comandante aeronáutico se mantém até que alguma autoridade, salva aéreo, chegasse, ok, aqui se encerra o poder de gestão de disciplinar que o comandante tem. Internacional. Internacional a gente tem uma costura, gente, de convenções. Primeira convenção de Tóquio. Ela traz essa previsão de desembarque das pessoas obrigatórias, medidas coercitivas para ilícitos civis e criminais. Então vejam que ela é bem ampla. Embora a Convenção de Tóquio ela fale de crimes cometidos a bordo, no poder disciplinar do comandante da aeronáutica, ele abre para ilícitos civis. Até porque é difícil do comandante naquele momento falar, pô, isso é crime ou não é? Eu tenho ou não tenho esse poder de gestão? Como era um tratado que tratava só de crimes, eles falaram, não, então aqui nós vamos falar dos dois, para não ter problema. Quando é que começa o poder dele no voo internacional? Na hora que ele está na posição 3, dá motor e fala, agora sou eu, no voo internacional. Vejam que é bem mais restrito, porque em tese nós estamos falando de uma aeronave, por exemplo, da Gol, que está lá na Inglaterra, e o comandante é o poder, tem um poder ali no território estrangeiro, e também reduzir só na hora que ele está durante o voo, eu posso tirar o cara antes. Depois, logo em seguida, aqui nós tivemos a Convenção de Haia, de 1970, e a de Montreal, de 71, que ampliou um pouquinho mais isso. Falou, na hora que fecha a porta. Fechou a porta, aí o comandante tem o poder disciplinar para poder desembarcar algum passageiro. A recusa de embarque, no meu entendimento, ela precede isso, né? Então ele pode recusar o embarque, uma questão administrativa. Mas já o desembarque compulsório, nós vamos ter que observar isso. O único problema é que nessa Convenção de Haia, ela não falou dos ilícitos civis. Então ficou uma certa insegurança. Pô, e se lá no país depois dizer que não era crime aquilo? E aí eu desembarquei o cara, enquanto a convenção dizia que nesse momento eu não tinha poder para decidir. E agora nós vamos entrar então nessa questão. Qual é a responsabilidade do comandante que deu a ordem? Amarra o cara, tampa a boca dele, tira o cara do voo. Bom, o cara perdeu um compromisso que ele tinha, recusou o embarque, o cara era presidente não sei do que, aquele um contrato que ele ia fechar de $1 milhão. E eu, como comandante que decidiu a empresa, quem é que vai responder? Então, nós vamos ver no aspecto criminal, administrativo e civil. Ou seja, eu posso responder criminalmente por ter mandado amarrar o cara? Eu posso ser autuado pela ANAC, ou empresa? Ou eu posso ter que pagar uma indenização para ele, de dano moral? Primeira questão no transporte aéreo internacional, a Convenção de Tóquio, ela traz uma certa imunidade para o comandante quando ele atuar na gestão do poder disciplinar. Isso aqui é uma questão muito controvertida, porque, em regra, as imunidades ela tem que estar na Constituição Federal. Lá tem a imunidade do advogado, tem a imunidade do parlamentar, mas a imunidade do tripulante não tem. A única imunidade que nós temos fora da Constituição é dos agentes diplomáticos, está na Convenção de Viena. Então, talvez aqui seja uma forma da gente reconhecer essa imunidade. Mas se a gente for ler com cuidado, a gente vai observar o seguinte, olha, aqui ela fala assim, ó, para a aplicação de medidas de segurança tomadas em conformidade com o disposto na presente convenção, enfim, sem excesso. O que for excesso, ele não tem imunidade. Então, muito cuidado nas decisões, nas provas. Pô, acabou o voo, quem era a tripulação que estava comigo? Pô, se for para ter que ir na polícia, vamos pegar o depoimento de todo mundo logo, é melhor, porque depois esquece, passa o tempo. Vocês viram aqui, tem processo de 2012 que foi sentenciado em 2017, 18, 19. Então, tem esses cuidados, porque se extrapolar, se houver excesso, não existe essa imunidade, que inclusive, como eu disse, ela pode ser questionada por não estar na Constituição. No CBA, no artigo 168, ele fala o seguinte, olha, o comandante e o explorador da aeronave não serão responsáveis por juízo, etc., sem excesso de poder. Então, eu não estou numa situação segura, né? Quem é que vai definir se houve ou não um excesso de poder? É muito inseguro isso. Aí nós temos a responsabilidade criminal, então. Então, ele vai responder criminalmente. Qual é o crime? Antigamente, a gente tinha a lei de abuso de autoridade que teria algum tipo penal que se enquadraria, porque ele está no exercício de uma autoridade, né? O comandante da aeronave é como se fosse uma autoridade aeronáutica em voo.
Mas com a mudança agora da lei de abuso de autoridade, que o foco deixou de ser essas condições, é muito mais realmente o Poder Judiciário e o Ministério Público, né? Todas as condutas que estão lá, só quem pratica, só quem exerce aquele ofício é juiz e Ministério Público. Então, não tem mais para vocês isso daí. Teria no Código Penal o crime de constrangimento ilegal, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, né? Teve que amarrar o cara, teve que segurar. Então, sem violência, se foi só uma recusa de embarque, nem configura isso. Depois de haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite. Pena, 3 meses a 1 ano. E se ocorrerem a atuação de mais de 3 pessoas, a pena é em dobro. Que geralmente a tripulação, vai todinha lá para tentar amarrar o cara, o que a pena já fica um pouquinho mais pesada. Responsabilidade civil. Agora, só voltando aqui para não deixar em branco, é lógico que se você estiver no exercício regular de uma tarefa, de uma função, dentro da proporcionalidade, não tem o tipo penal. Mas pode ser que dê algum trabalho de ter que responder criminalmente. Ele vai lá, contrata um advogado, o cara é importante, eu vou encher a paciência desse comandante aí. Responsabilidade civil, será que eu vou ter que indenizar o passageiro, então? Pô, amarramos o cara, ou algumas pessoas tiraram foto, colocaram na internet, dando moral. Isso aqui é importantíssimo, isso foi decidido agora em agosto de 2019, estava no Supremo tentão e arquivado. Arquivado não, aguardando a decisão. A Constituição, a gente fala o seguinte, a Constituição Federal, que a responsabilidade das empresas prestadoras de serviço público é objetiva. Só em caso de dolo, independente de dolo e de culpa, das empresas. E os agentes? Os agentes, cabe a essa empresa o direito de regresso. Ou seja, a empresa paga a indenização lá para o empresário, que a gente falou que tinha reunião de $1 milhão, a indenização de $1 milhão, e aí ele vai falar ao comandante Paulo Licati, agora nós vamos acioná-lo na justiça, o senhor vai pagar $1 milhão. Pode? Não pode. Não pode. A empresa até pode lhe acionar, mas a pessoa não pode acionar o comandante Licati direto. Ele não pode falar, eu vou entrar contra o comandante Licati, que era o comandante da aeronave. Não pode. Só a empresa que pode. E aí nós vamos ter questão até trabalhista, que é muito mais protetiva para os comandantes, para os trabalhadores, pedir esse ressarcimento. Mas a pessoa não pode entrar diretamente contra o comandante, não pode. Súmula não, já é entendimento agora em tema de repercussão geral, decidido é o tema 940, de que aqui existe uma dupla garantia. Existe a garantia dos passageiros de ter indenização, independente de culpa do transportador. Nesse caso, é fato exclusivo da vítima, ou seja, ele não pode querer, se for apurado de que ele realmente foi um passageiro indisciplinado, ele não vai ter direito à indenização. A coisa mais maluca do mundo. Mas sabemos que temos postulações no direito brasileiro de tudo. Mas ele não pode entrar contra o comandante da aeronave, porque também existe uma garantia desses que prestam serviço de só serem acionados pelo empregador, pelo prestador de serviço. Então, se os senhores forem citados num processo desse, é só pedir logo de início a ilegitimidade, o juiz vai acolher isso, se ele não acolher de ofício. Geralmente, eu nem mando citar, eu já fazia, o meu entendimento já era esse, eu já não admitia, e agora, então, com o entendimento de repercussão geral, ficou mais tranquilo. Mas é importante, a advogada, a doutora Priscila, se eles forem acionados, ela já entra com a petição, e o juiz vai reconhecer, se não reconhecer, entrar com agravo para o tribunal. Mas essa porta foi fechada, eu achei muito importante, principalmente no passageiro indisciplinado. E administrativa, perante a ANAC? Eu falei para vocês que nas condições gerais de transporte, lá também não tem nada. A única coisa que tem para o passageiro é o seguinte, obedecer aos avisos transmitidos pelo transportador. Não fala da recusa de embarque, não fala dos embarques compulsórios, deveria estar lá. Inclusive, o próprio Código Civil falou que tem que estar de uma forma clara. E mais do que isso, no meu entendimento, deveria estar no site, para comprar essa passagem. E eu sei, eu conheço alguns advogados de empresas aéreas, eles têm muita restrição em relação a esse problema de recusa de embarque, é para evitar ao máximo. Aí depois quem paga a conta da segurança de voo é o comandante, que não vamos deixar o cara entrar, dá muito problema jurídico. Gente, é claro, está no código, se a gente for recuar em coisas que estão tão claras e tão transparentes, e que são relacionadas com a segurança de voo, não tem sentido, não tem que ter medo do Poder Judiciário, não. Vamos decidir, não vai entrar, e a empresa tem que estar ao lado. Aí depois fica criando blacklist aí, escondido, para o cara não entrar, para não vender passagem. É outra questão que nós temos que correr atrás para aprovar uma lei. Bom, então na resolução 400 não está.
No RBAC de 108 tá. A gente já viu lá as obrigações do transportador, e lá uma delas, ele constar no contrato de transporte as informações para coibir o passageiro indisciplinado, coisas que eu não tenho visto sendo cumpridas. E existe uma multa no RBH 108, tanto para quando não impede o embarque, quando não se faz a recusa de embarque, não se faz o desembarque compulsório, e para a empresa também que não cumpre essa obrigação de deixar claro no contrato de transporte. Quais os caminhos que estamos trilhando? Né? A gente viu que o direito penal ele é um pouco difícil para esse tipo de questão. Foi criado, então, foi feita essa proposta desse tipo penal aqui, que passa a ser crime: promover aborto da aeronave, tumulto ou perturbação, ameaçar ou agredir passageiro ou tripulante, recusar-se a obedecer à instrução do tripulante, ou de qualquer modo expor a perigo a segurança da aeronave. Pena, 1 a 3 anos. Nós temos vários problemas aqui, gente. Primeiro, nós não sabemos se essas condutas, quando cometidas, têm que ter colocado em perigo a aeronave, porque no final aqui ele fala sobre perigo à segurança da aeronave. Se for, é desnecessário, já está no Código Penal, que é o 261. Qualquer forma de que ele colocar em perigo a aeronave já é crime. Só que lá a pena é de 2 a 5 e aqui 1 a 3. O que isso quer dizer? Quer dizer que se essa lei for aprovada hoje, quem está respondendo por crime, ou quem foi condenado e está cumprindo pena, a pena dele passa a ser essa aqui. Aquela do 261 para a primeira parte deixa de existir. As pessoas às vezes querem falar, não, vamos fazer alguma coisa de direito penal aqui, e quando vê. E pena de 1 ano é suspensão. Quando a pena mínima é 1 ano, é suspensão condicional do processo. Então, ele chega lá para o juiz e presta serviço à comunidade, já não dá em nada. Se falar assim, não, é só a conduta, não precisa colocar em perigo a aeronave, só a última que precisa. A pena de 1 a 3, embora pareça pequena, mas ela é muito grande se comparada com a pena, por exemplo, de desobediência que tem no Código Penal. Ela é 20 vezes maior. Tudo bem que o cara está em voo, mas é muito desproporcional. Existem precedentes em outros tipos penais que o juiz não aplica aquela pena desproporcional e aplica aquela menor, que mais uma vez não vai dar em nada. A gente, às vezes falta também, às vezes, de quem faz, que é produzir a lei, uma vivência forense. A Justiça Federal, ela cuida de crimes mais complexos, né? Lavagem de dinheiro, crime organizado. Aí, quando entra um processo desse, ele vai seguir o caminho desses grandão. Tem como eu ficar passando na frente? Eu tenho 6 mil processos na minha vara. Como é que eu falo? Não, esse aqui eu vou dar um tratamento prioritário. Não tem como. Isso faz com que o processo ele demore que nem os grandes. Geralmente vai acontecer o quê? Se não for prescrever com a pena em abstrato, que a gente fala aquela pena de 1 a 3, na hora que o juiz for condenar, então vai ser 1 ano e meio. Aí 1 ano e meio prescreve em 4. Dificilmente um processo desse vai tramitar em menos de 4 anos na justiça. Prescrição. Mesmo condenado, não vai dar em nada. Mesmo depois de ter atrapalhado a justiça anos e anos a fio, nós chegamos lá no final e não deu em nada, prescreveu. Para vocês terem uma ideia, eu acho que todo mês eu assino umas 10 sentenças de prescrição. É muita coisa. Nosso direito penal ficou inchado e a gente não consegue dar conta das coisas mais relevantes. Isso a gente já viu também, se não ocorrer absolvição. A gente não viu que o tipo penal é bem exigente no sentido do perigo em relação ao que a gente tem hoje? Então, aí é outro caminho ocorrer a prescrição. Vamos dizer que não prescreveu, ele não foi absolvido. A pena dele dificilmente vai ser maior que 4 anos. É de 2 a 5 atual, e nesse caso aqui nunca, que é 1 a 3. Prestação de serviço à comunidade. Ou seja, se eu tivesse autuado esse cara lá no começo com uma multa pessoal e dado um gancho nele no transporte aéreo, lá em 2012, quando ele fez, será que não teria um efeito maior? Muito mais rápido. Se o comandante fizer essa autuação, o cara quando preenche lá tem CPF, tem tudinho dele. E depois, a ANAC toma conta do processo. O comandante só faz a autuação. Se ele quiser dar ciência, ele dá. Se ele não quiser, o cara está com o celular. A comissária fala, senhor, estou lhe advertindo, a próxima o senhor vai receber uma multa. Quero ver quando começarem a tomar multa de 5 e 10 mil. E se colocar em perigo, suspender cautelarmente o uso do transporte aéreo por 1 ou 2 anos. 1 ano, 1 ano e meio, reincidência 2 anos. Transporte aéreo comercial, do 121. Porque se a gente for deixar que ele continue, o crime compensa. Hoje, do jeito que nós temos a estrutura, o passageiro indisciplinado, o crime compensa. Ele não vai ser condenado, se for vai ser muito difícil, só coisa muito grave. É o cara da gasolina e tacou gasolina dentro do gol.
No administrativo não tem nada para ele, a ANAC não tem previsão nenhuma de multa para o passageiro. E no cível, a seguradora não está nem aí também. O valor é pequeno, a gente paga e segue o enterro. E a gente continua com o problema dentro de passageiro em níveis grandes. Então, aqui é a proposta da Associação dos Juízes Federais, nós estamos trabalhando com isso, né? É impor essa multa, autuada pelo comandante da aeronave, ele pode delegar isso para a tripulação, até porque para ele não se envolver com esse problema, e depois chega na casa do cara a cartinha, você tem 10 dias para recorrer ou para pagar a multa de 5 mil, ou a multa de 10 mil. Estou lhe avisando, as empresas agora não vão lhe vender passagem aérea, o CPF dele é tal, e não tem como comprar passagem aérea durante 6 meses, 1 ano, enfim, uma atuação mais rápida do que a gente ficar esperando anos e anos no aspecto criminal, para no final prescrever. Se não prescrever, a pena é muito pequena, vai ser substitutivo, prestação de serviço à comunidade, não vai dar em nada, cesta básica, aquelas coisas que a gente conhece, né? E é muito fácil, gente, a gente pode fazer a alteração no código existente, não precisa de uma lei nova, é só colocar no poder do comandante da aeronave lá o poder dele fazer essa autuação de passageiro indisciplinado, e lá nas multas, tem um inciso lá que é para terceiros, a gente colocar a multa para o passageiro indisciplinado, e cautelarmente a possibilidade de suspender o uso da aviação. Eu converso com alguns advogados das empresas aéreas, eles dizem que eles têm uma blacklist lá, mas só dos malucos mesmo. O cara tem dificuldade de conseguir comprar. Todos os amigos dele estão comprando a passagem, ele não consegue. Vamos viajar lá para Fortaleza? Vamos. Esse cara não consegue. Mas não precisamos disso, nós precisamos tornar isso para a lei, tornar claro, até para que também, em casos de injustiça, ele possa recorrer, saber por que ele não está podendo comprar, qual foi o problema que ele teve, né, ele poder discutir isso, né? Nós estamos num Estado democrático. Pois bem, corremos aí, gente, esse roteiro, né? Então, nós falamos do passageiro inconveniente indisciplinado, os tipos penais, o problema principal do embriagado, o que o comandante e a sua tripulação pode responder e as soluções e mitigações que estão em tramitação por aí. Eu deixei os últimos 10 minutos para perguntas, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Aqui estão meus contatos, né? Instagram, Facebook, tal, e-mail. Às vezes alguém quer fazer alguma pergunta, está constrangido, pode me mandar por e-mail, que se der eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. E a editora trouxe alguns livros também do Crimes Aeronáuticos, não são muitos, infelizmente eles são muito restritivos, né? As empresas estão atrás de lucro, e nós, que a nossa ideia vá para frente, né? Mais alguns exemplares, tá? Fiquem à vontade aí, depois tem aí para a gente autografa para quem precisar. E fico à disposição, Paulo, para perguntas aí. Tá legal. Bom, primeiro uma salva de palmas para o Dr. Honorato, né? Nós temos aí 5 a 10 minutos para perguntas. Depois, o livro do Dr. Honorato está aqui fora à venda, tá? Aproveitem, que logo depois vai ter um coffee break, ele já assina para vocês. Tá? E você quer... Bom, eu vou abrir para perguntas. Quem quiser me fala, eu levo o microfone aqui. Bom dia, meu nome é Perim, eu sou associado da Abrapac. Parabéns novamente pela palestra, excelente, doutor Honorato. Obrigado. A dúvida é a seguinte, um passageiro que se recuse a colocar um cinto de segurança, algo básico em qualquer voo, pouso, decolagens, é necessário colocar o cinto, ele se recusa a colocar o cinto. O que a gente faz? Muito obrigado. Legal, boa pergunta. A gente viu que na proposta ali, do CBA, colocou assim, recusar a cumprir alguma ordem da tripulação. É uma coisa muito aberta, né? Pode ser qualquer coisa, fala que a tripulação, não mude de assento, que você não pode mudar, porque o CG da aeronave. O cinto, eu entendo, aí é uma questão bem técnica, e seria até importante, às vezes, as empresas até regulamentarem isso para vocês, coloquem em risco a vida dele e de terceiros. Né? Porque ele vai ser um objeto solto na cabine em caso de turbulência. Em decolagem, numa saída de aeronave, né, uma colisão, uma parada rápida, ele também vai machucar muita gente. Então, entendo que ele é um passageiro indisciplinado, ele pode sofrer as sanções previstas. Dificilmente a gente vai conseguir comprovar isso, acho que no criminal, a não ser que esteja muito bem claro, né, as advertências. A gente vê que o caminho do criminal é um caminho muito difícil, muito tortuoso, mas no aspecto como comandante para recusa de embarque, nesse caso não seria já embarcado, né? Um desembarque compulsório, aí ele vai ter que julgar, pô, a empresa vai me dar esse suporte porque o cara não quer se amarrar, eu vou fazer um pouso em desvio de rota. Vou pousar aqui, daquela trabalheira. Eu me coloco no lugar de vocês porque piloto já fui. E sei que a empresa, eu acho que ela não vai querer muito encampar isso.
Mas também ela não vai poder lhe punir. Mas vai poder depois, né, num corte que tiver, falar isso aqui já... Né, que nem a Gol tem 2.000 pilotos. A versão de cooperações deles outro dia, então é uma massa que eles têm muito grande que pode descartar. Mas, tecnicamente, é passageiro indisciplinado. Ele pode responder criminalmente sim, porque é um perigo real. Né? Ele vai estar solto na cabine, ainda mais se tiver a luz acesa em caso de turbulência, por exemplo. Ali está bem claro, né, que ele pode ser condenado. E pode sofrer o desembarque compulsório. Agora, seria muito mais tranquilo esse cara tomar uma multa, né? A possibilidade de acontecer alguma coisa é menor. Mas uma multinha de 5 mil, na próxima ele vai se amarrar. Ou ele vai ter que contratar um advogado para poder se defender lá dos 5 mil. E a ANAC, ela é jogo duro nessas defesas. E o Poder Judiciário, gente, que ele pode entrar na justiça, né? Ah, eu sofri uma multa, eu vou entrar na justiça. O Poder Judiciário dificilmente entra no mérito de decisões administrativas de polícia administrativa, assim, técnica, que é esse caso, né? A gente vai olhar o seguinte, ele teve ampla defesa? Ele pôde se defender? Ele teve direito a recurso? Então, a gente vai ver se a forma está correta. Dificilmente a gente vai entrar ali dentro e falar, não, isso aqui tecnicamente está errado. Isso é muito raro, só se for uma coisa muito exorbitante, que a gente fala teratológica. Inclusive, o entendimento do Supremo Tribunal Federal também, isso é pacífico dos juízes federais. Às vezes ele acaba iludido pelo advogado, nós vamos entrar, nós vamos ganhar, mas é muito difícil reverter o mérito. Nós vamos analisar a forma, se as garantias constitucionais dele foram atendidas, respeitadas. Aí, senão a gente anula. Eu tive um caso de um soldado, inclusive de punição disciplinar. Quem julga é o juiz federal, né? Não é a justiça militar, porque é um ato administrativo. E a ele não foram respeitados os direitos dele. O pai dele que entrou lá com habeas corpus, na Justiça Federal. Um caso raro, concediu habeas corpus, que ele não teve direito de defesa nenhum. Inclusive, ele foi punido pelo comandante, que foi quem flagrou ele na transgressão disciplinar. O que o comandante devia ter falado, não, eu não posso julgar. Eu estou impedido. Eu vi, eu que sou a pessoa que presenciei. Eu tenho que declinar para o meu subcomandante, ele faz o julgamento. E no caso dele foi todo atrapalhado, mas sem analisar se o que ele fez estava errado ou certo. Mas se não foram respeitadas as garantias dele. Beleza? Alguma outra pergunta? Túlio. Bom dia, meu nome é Túlio. Parabéns, juiz Honorato, de novo, por essa excelente palestra. Cada vez que eu assisto, eu aprendo mais e é muito gratificante poder fazer parte da tua audiência. No caso de um passageiro indisciplinado, quando entra nessa questão de disciplina mesmo, que não está pondo em risco a segurança de voo, né? Fica mais fácil da gente prosseguir para o destino, não sendo um voo muito longo, obviamente, né? E ele sair algemado do avião, até para fins didáticos, para que os outros ali não façam a mesma coisa. Então, quando isso acontece, minimiza o ruído, mas há, ultimamente, casos onde as tripulações têm que ir para a delegacia, né? E isso pode inibir também a decisão do comandante, sendo uma etapa intermediária, de acabar parando o voo, né? Porque ele vai acabar parando o voo da empresa. Então, eu queria saber se tem alguma iniciativa nesse sentido, uma vez com essa boa iniciativa que vocês fizeram pela Associação de Juízes, para facilitar e para punir, né, o passageiro indisciplinado, de tentar evitar essa dificuldade operacional de se parar a etapa para ir até a delegacia prestar depoimento, né? Muito bom. Realmente tem alguns casos que é administrativo mesmo, disciplina que não colocou em perigo. Não é crime. Não temos crime ali propriamente dito, a não ser que ele agrediu alguém, né? Aí se ele agrediu alguém, houve uma lesão corporal, aí a polícia vai ter que instaurar o inquérito, fazer o auto de prisão em flagrante, ou libertá-lo se ele se livra solto, se a pena for baixa, vai ter que ouvir as pessoas. Mas se não houve essa repercussão, eu acho que seria interessante a gente também incluir isso, essa ideia, de que o comandante já declara que não houve perigo, que é uma questão administrativa, e a ANAC prossegue. Então, se aciona a ANAC para ela prosseguir, ele tem que sair algemado, e às vezes ele está colocando até em perigo as pessoas mesmo, tem alguns passageiros que têm uma reação muito diferenciada quando é contido, né? Então, realmente o melhor é amarrá-lo, né, algemá-lo. Mas isso não necessariamente obriga a Polícia Federal a instaurar um inquérito e colher o depoimento de todo mundo. Então, poderia sim criar uma declaração do comandante naquela autuação que era meramente indisciplina, que não tem para segurança de voo, desnecessidade do inquérito, e a ANAC prossegue e acabou, e a ANAC toma as providências dela. Acho que seria interessante a gente incluir algo nesse sentido, podemos construir, né, e a ANAC regulamentar depois.
Bom dia. Aurélio, GSO da Modern. A respeito daquele caso da pessoa que tentou abrir a porta, e a própria testemunha de acusação disse que não era possível abrir a porta. Foi isso que foi dito, né? Segundo nos autos, o próprio comandante da aeronave disse que era um Airbus 320. A pergunta é o seguinte, eu não sou advogado, não conheço, eu só sei que existe a figura da tentativa, e uma força maior impediu o cometimento do crime. Como a gente tem aeronaves que não têm esses dispositivos que impediriam abrir a porta e poderia ter se consumado, caso fosse numa aeronave dessa, não se configuraria aí tentativa e uma força maior, que é o sistema daquela aeronave, não permitir a abertura, que impediu que fosse consumado o crime aí? Tá, entendi. Ia consumar o crime mesmo, não ia ser tentativa, porque o perigo ia existir. Até porque não existe crime de tentativa em crime de perigo. Então, ou se produz o perigo ou não produz. Aí, se realmente é possível, naquele modelo de aeronave, ele abrir, e ele tentou, essa própria tentativa dele, vamos dizer assim, já criou o perigo, é possível. E o comandante dizer que realmente a aeronave foi colocada em perigo é levado muito em conta. Então, pode, nem sempre, então, todos os casos de tentar abrir a porta da aeronave em voo, há exclusão do crime. Pode sim ocorrer. A aeronave é um modelo diferente, né? Tem outras proteções. Alguma pergunta a mais? Bom, então eu queria passar o microfone ao comandante Licati aqui. Bom, pessoal, vocês gostaram? Sim. Cheio, né? Uma aula incrível, né? E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer aqui o juiz Honorato, né, pela participação. Essa ideia, né, de falar sobre passageiro indisciplinado, ela veio até num grupo de discussão de WhatsApp que o doutor Marcelo Honorato está. De vez em quando surge o assunto, daqui a pouco ele vem, pontua e nos ajuda. Às vezes está aquela discussão calorosa, ele dá aquela pontuada, aí sai todo mundo ficar quieto, fica 2 dias sem falar nada, porque ele põe todo mundo para pensar. E é muito legal, é assim mesmo que acontece. E a gente tem aí um grande aprendizado. Eu acho que, assim, não tem nem o que falar, o agradecimento, né, que a gente tem que ter, acho que em nome de todos aqui, por essa aula sensacional que o senhor nos trouxe. Eu acho que tira dúvida de muita gente, né? Então, eu acho que o mais poder que um comandante tenha na aeronave, ele tem que pensar 2 vezes antes de desembarcar alguém, né, para não ter um problema maior aí. E gostaria desde já de colocar a Abrapac, né, representada pelo nosso jurídico, a doutora Priscila, para ajudar vocês, né, a Associação dos Juízes aí, no que for necessário para dar esse apoio. Então, conte com a gente, né, porque isso é de total interesse aí da comunidade aeronáutica e dos pilotos aí. E, como dizia aí, né, os diz na Força Aérea, para materializar esse momento, né, eu gostaria de entregar aqui 2 lembranças para o senhor, tá? Uma placa de agradecimento, em nome aqui de todos os pilotos da aviação civil. E também aqui uma lembrancinha aqui, uma maquetezinha da nossa associação. E de coração, muito obrigado, doutor. Sabe que cada vez que a gente se encontra, eu não consegui desprender a atenção 1 minuto aqui da sua palestra, porque é interessante do começo ao fim. E que Deus ilumine, continue nessa caminhada que está muito bacana e está trazendo um grande crescimento para a nossa aviação brasileira. Muito obrigado.